meio às sombras que pairam sobre a terra. Corações sedentos por amor e paz. Vozes clamam em busca de esperança. Um farol que brilhe, que jamais se apague. O chamado ecoa, forte e persistente, para erguer as mãos e a fé compartilhar. Unidos em Cristo, um só coração, levar a luz que transforma toda a nação. E fatal, habite luz para as nações, a Cristo proclamar. Amor que une fronteiras, a quebrar igualdade e paz em cada coração. Jesus o Salvador, nossa eterna canção. E fatal, habite luz para as nações, a Cristo proclamar. Amor que une fronteiras, a quebrar igualdade e paz em cada coração. Jesus o Salvador, nossa eterna canção. Se prepare, porque Deus vai falar. Onde quer que você esteja agora, em sua casa, com sua família, sozinho ou acompanhado, nós declaramos: este é um tempo separado por Deus. Seja muito bem-vindo a este culto online para as nações. Hoje nos reunimos como um só povo, ultrapassando fronteiras, línguas e culturas para exaltar o nome do Senhor, Jesus Cristo. Estamos chegando ao fim de mais um ano e este 28 de dezembro nos aproximamos do encerramento de um ciclo e da entrada de um novo tempo. Aleluia! Entraremos em 2026 confiando não nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Declaramos sobre a sua vida, sua casa, um ano de muitas bênçãos, saúde física e emocional e espiritual, paz que excede todo o entendimento, aleluia, prosperidade e, acima de tudo, um caminhar constante com Jesus. Que este culto seja um encontro real com a presença de Deus. Que corações sejam fortalecidos, renovados e alinhados à vontade do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós entramos na Tua presença com gratidão e reverência. Reconhecemos que este culto não é nosso, ele é Teu. Consagramos este momento, este ambiente e cada pessoa conectada agora, em cada nação, cidade e lar representado aqui. Senhor, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz e os nossos corações para receber tudo o que Tu queres fazer. Nós entregamos e encerramos este ano em Tuas mãos e consagramos desde já a entrada de 2026 diante do Teu altar. Declaramos um novo ano marcado pela Tua graça, por saúde, paz, provisão e direção do Espírito Santo. E caminhemos com Jesus todos os dias. Que nossas decisões sejam guiadas pela Tua palavra e que a Tua presença nos acompanhe em cada passo. Repreende todo medo, toda ansiedade e toda distração e estabelece neste culto um ambiente de fé, unidade e esperança. Nós declaramos que este é um tempo de ouvir, receber e obedecer a Tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde estardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos, será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Aleluia. Jesus nunca trabalhou sozinho. A primeira coisa que ele fez quando iniciou sua missão foi chamar discípulos. Primeiro chamou 4, Simão, André, Tiago e João. Em seguida, chamou 12. A Bíblia relata que à medida que Jesus pregava e realizava milagres, o número de seguidores crescia constantemente. Grandes multidões vindo da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e até mesmo além do Rio Jordão, para ouvi-lo e serem curadas. A palavra mestre significa professor e discípulo significa aluno. Havia um círculo íntimo de 12 apóstolos, especificamente escolhido por Jesus, para estarem com ele e serem enviados a pregar. Além destes, havia um grupo mais amplo de seguidores, incluindo mulheres e outros homens que viajavam com ele e aprendiam seus ensinamentos. Na Galileia, ele treinou seus 12 apóstolos e os enviou com a seguinte instrução: preguem dizendo, o reino dos céus está próximo. Agora, ele organiza uma campanha de pregação na Judeia. Para iniciar essa campanha, Jesus escolhe 70 discípulos e os envia de 2 em 2. Em algumas traduções, relata 70 discípulos, em outras 72. A diferença entre 70 e 72 discípulos enviados por Jesus, relatada no Evangelho de Lucas, vem de variações nos manuscritos antigos da Bíblia. A diferença no texto grego original é a inclusão ou omissão da palavra para 2.
Essa pequena variação numérica poderia facilmente ser um erro de copistas, transmitido em cópias subsequentes. Eu tenho 10 Bíblias em casa, 7 delas traz 70 discípulos e somente 3 Bíblias delas traz escritos 72 discípulos. Em suma, a diferença é uma questão de crítica contextual, textual, onde as variações nos manuscritos antigos levaram a diferentes tradições e traduções. Ambas as leituras, no entanto, apontam para a mesma mensagem central. Jesus enviou um grande número de discípulos para proclamar o reino de Deus a um público amplo. A tradução grega do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta, muito utilizada na época de Jesus e pelos primeiros cristãos, lista 72 nações dada a essas variações. O número de discípulos que difere entre manuscritos antigos de Lucas, capítulo 10, sendo 70 em alguns e 72 em outros, foi interpretado como uma alusão profética a todas as nações do mundo. O número 70, 72, é visto como um símbolo das 70 ou 72 nações do mundo, indicando que a mensagem de Jesus é para toda a humanidade, indo além de Israel. Este envio demonstra a expansão do reino de Deus e a missão da igreja em alcançar as nações. É importante dizer que essa mensagem só encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, sendo que ambos os números carregam um forte simbolismo. Assim, há 35 pares de pregadores do reino no território, onde a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eles devem ir aos lugares para onde Jesus talvez viaje mais tarde. Os 70 discípulos devem curar os doentes e divulgar a mesma mensagem que ele está divulgando. Os discípulos não devem se concentrar em ensinar nas sinagogas. Jesus os instrui a ir às casas das pessoas, em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: haja paz nesta casa. E se ali houver um amigo da paz, a paz de vocês descansará sobre ele. Qual será a mensagem? Jesus diz: digam-lhe, o reino de Deus está próximo de vocês. E os avisa que nem todos os receberão bem, mas os seus esforços vão preparar pessoas receptivas à mensagem para quando Jesus chegar um pouco depois. Assim, muitas delas estarão ansiosas para conhecer o Senhor e aprender com Ele. Depois de nomear os 70 ou 72 discípulos, Jesus falou sobre a grande necessidade de evangelismo. Ele então comissionou os 70 ou 72, dando-lhes estas instruções. Primeiro, vão. Isso é fundamental. Vocês deveriam se dividir em pares e visitar todos os lugares onde Jesus estava prestes a ir. Segundo, sejam cautelosos. Os 70 ou 72 eram como cordeiros no meio de lobos, cercado pelo perigo. Terceiro, vivam pela fé. Eles não deveriam levar nenhuma provisão extra. Eles levavam a mensagem de Jesus e não precisavam se sobrecarregar com coisas materiais. Quarto, sejam focados.
Eles não deveriam cumprimentar ninguém ao longo da estrada e não se deixariam desviar da missão mais importante do evangelismo. Quinto, estendam a sua bênção. Quem quer que abrigasse eles deveriam ser abençoados, usando a saudação comum da época: paz a esta casa. Sexto, fiquem contentes. Foi dito a eles que não procurassem acomodações melhores. Eles deveriam ficar na casa que os receberam primeiro. Sétimo, recebam o que lhe é devido. O trabalhador é digno do seu salário. O trabalho evangelístico é de fato trabalho e é digno de remuneração. Oitavo, sejam flexíveis. Eles deveriam comer o que os anfitriões servissem como servo de Deus. Eles não deveriam ser exigentes. Nono, curem os doentes. Jesus deu aos discípulos autoridades específicas para curar doentes e enfermidades. Era como se o grande médico tivesse 70 ou 72 estagiários fazendo visitas domiciliares. Décimo, proclame o reino. A mensagem dos 70 ou 72 discípulos era simples: o reino de Deus está próximo de vocês. Esse foi um chamado claro à fé no reino que logo visitaria cada vila ou vilarejo. Jesus então disse aos discípulos que eles poderiam esperar rejeição em algumas aldeias. E Jesus lhe disse como responder: limpem publicamente a poeira daquela cidade dos pés deles. Proclamar o reino mais uma vez e avisá-los do julgamento vindouro. Jesus garante aos seus seguidores que vão superar situações difíceis, como que pisando serpentes e escorpiões. Não demorou muito para os 35 pares de pregadores voltarem até Jesus. Eles dizem com muita alegria: Senhor, até mesmo os demônios nos obedecem pelo uso do teu nome. Jesus fica muito animado com a boa notícia, pois diz: vejo Satanás já caindo como relâmpago do céu. Escutem, eu dei a vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E podem estar certo de que no futuro Satanás cairá do céu. Jesus também ajuda eles a ver o que é realmente importante a longo prazo. Não se alegre porque os espíritos estão sendo sujeitos a vocês, mas alegre-se porque os nomes de vocês foram escritos nos céus. As identidades dos 70 ou 72 discípulos nunca são fornecidas nas escrituras. E o grupo nunca mais é mencionado como mencionado mesmo durante o período da igreja primitiva em Atos. É um bom lembrete de que, como os nomes deles não são importantes, os nossos também não são. É somente o nome de Jesus que merece toda a atenção e glória. É suficiente que nossos nomes sejam escritos no livro da vida do Cordeiro. Jesus se alegra e louva ao Pai, porque ele revela o reino aos simples. Hoje, nós somos esses privilegiados. Vivemos depois da cruz, depois da ressurreição, depois do Pentecostes.
O reino continua próximo. A missão continua viva. Jesus continua enviando. Este culto é mais que uma transmissão. É mais que uma transmissão online. É um encontro de pessoas chamadas em diferentes países, mas com um só Senhor. Que ao longo desse culto possamos ouvir novamente a voz de Jesus dizendo: vão, eu estou com vocês. Deus quer usar a mim e a você. Nossa missão é apresentar o reino dos céus a todos. O resto é com o Espírito Santo, pois é Ele que convence do pecado e do juízo. Sejamos um discípulo de Jesus, aonde colocarmos os nossos pés, começando pela nossa casa. Ele nos dá poder em seu nome para pisar em serpentes e escorpiões, ou seja, para derrotar o inimigo. Em seu nome expulsaremos demônios, curamos, faremos maravilhas para que o nome do Senhor seja glorificado. Ganharemos almas para Jesus, tudo para a glória dele. Nós seremos canais de bênção. Te convido agora para orar comigo, pedindo revestimento e poder ao Senhor, ao ser seu discípulo, para o avanço do seu reino. Antes de encerrarmos este culto, queremos fazer um pedido simples, mas muito importante. Se esta palavra falou com você, compartilhe o link deste culto com uma pessoa amiga. Envie para alguém que você ama e que precisa ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora. Se inscreva agora. Assim você nos ajuda a divulgar o Evangelho e fazer este canal crescer, alcançando ainda mais vidas. Estamos chegando a 700 inscritos. Aleluia! E você faz parte dessa conquista. Cada compartilhamento, cada inscrição é uma semente lançada para que a palavra de Deus chegue mais longe. Muito obrigada por caminhar conosco e por fazer parte do que Deus está fazendo aqui. Oremos, ore comigo agora. Senhor, nosso Deus e Pai, nos chegamos a Ti, em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, a quem foi dada toda a autoridade, nos céus e na terra e embaixo da terra. Nós Te adoramos, porque Tu és o Senhor das nações, o Deus que governa povos, línguas e culturas, e cujo reino jamais terá fim. Aleluia. Senhor Jesus, Tu declaraste que nos deste autoridade para pisar serpentes e escorpiões e derrubar o inimigo, e que nada nos causará dano. Por isso, hoje, clamamos diante de Ti, reveste o Teu povo com poder do alto, reveste a Tua igreja nas nações com autoridade espiritual para resistir às forças das trevas, desfazer as obras do inimigo e proclamar o Teu reino com ousadia em Teu nome, Senhor Jesus. Pedimos poder para expulsar demônios no Teu nome, para quebrar cadeias espirituais, para libertar os oprimidos e fazer e trazer luz onde ainda há escuridão. Estenda também a Tua mão poderosa para curar os enfermos
entre os povos, restaurar os corpos, sarar as feridas da alma. Traz esperança onde há dor e vida onde há morte. Envia-nos às cidades, às aldeias, às nações, como testemunhas do teu amor e da tua verdade. Abre portas para o Evangelho, prepara corações e concede-nos a graça para ganhar muitas almas para ti. Que homens, mulheres e crianças de todas as línguas e povos conheçam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Para a glória de Deus Pai, guarda-nos, Senhor, na humildade e na obediência, para que a nossa maior alegria esteja no fato de permanecermos a Ti e termos nossos nomes escritos nos céus. Nós nos rendemos à Tua vontade, dependemos totalmente do Teu Espírito e declaramos que o Teu reino avance sobre toda a terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.